Você sabia que uma das ruas mais tradicionais de Curitiba é ponto de encontro para motociclistas há muitos e muitos anos? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um projeto de lei que propõe a criação do Polo Motociclista na Rua João Negrão. É uma iniciativa que busca reconhecer essa cultura, valorizar a região e trazer mais ordem, segurança e incentivo ao turismo de Curitiba. Você quer que vire lei? Não sai daí para atender essa proposta. Roda a vinheta. Olá pessoal, sou Alex Gruba, esse é mais um episódio do Você Quer Que Vire Lei, um programa do CMC Podcasts. Hoje a gente vai falar, como eu apresentei ali no início, a questão de um projeto de lei que quer mudar aqui a cidade para valorizar a cultura motociclista em Curitiba. Não esquece que para comentar nesse vídeo tem que se inscrever no canal do YouTube da Câmara Municipal de Curitiba e poder aí dar os seus pitacos, falar sobre as suas histórias em cima de duas rodas, que a gente vai falar bastante nesse podcast. No episódio de hoje, a autora dessa iniciativa, que é a vereadora delegada Tatiana, para contar um pouco mais, dar detalhes sobre essa proposta. Delegada, vereadora, obrigado pela participação aqui no CMC Podcasts e parabéns por essa iniciativa de lei. Olá, Gruba, olá, meus convidados, delegado Tito Barrichello, deputado estadual, Silvio e também a toda aqui a sua equipe. É uma honra estar aqui, vamos falar sim desse projeto de lei e podemos também mencionar projetos de lei casados, com essa pauta minha, que é uma das grandes pautas da delegada Tatiana como vereadora, que é a pauta motociclista. Que legal, vereadora. Obrigado até por me ajudar a apresentar os seus convidados. Eu vou começar apresentando o Silvio. Silvio, por favor, se apresente. Oi, aqui. Obrigado boa tarde. Meu nome é Silvio Laerte Carvalho, sou proprietário da Road Motoshop na Rua João Negrão, em Curitiba. Sou presidente também de um motogrupo e estou aqui apoiando 100% a delegada nesse projeto dela, que para nós vai ser muito interessante. Legal. Eu vou apresentar também aqui. Tito, por favor, se apresente, quem ainda não conhece o senhor, Tito, Tudo bem, pessoal? Sou delegado de polícia, estou deputado estadual, sou conhecido como delegado deputado xerifão, e uma das minhas pautas, além da segurança pública e do armamentismo, até estou com uma camisa armamentista aqui, tive uma reunião agora, é o motociclismo, porque o motociclismo é liberdade, é vida. Então eu tenho diversos projetos de lei estaduais e estou apoiando essa causa, até porque no passado não muito distante, eu saía de Santa Catarina e vinha até aqui a João Negrão, que era um ponto de encontro, e isso era conhecido no sul do Brasil inteiro, e infelizmente essa cultura desapareceu. Então o que nós vamos trazer é algo bom para Curitiba, é bom para o turismo e é bom para o motociclismo. Que legal, deputado, obrigado pela sua explicação. Aproveitar para passar a palavra aqui para a vereadora, delegada Tatiana. Esse é o impacto que a lei busca atingir com esse projeto, vereadora, social, cultural, na João Negrão, resgatar esse projeto de lei, primeiramente, ele visa fomentar a economia, fomentar o turismo, fomentar para que as pessoas venham de fora de Curitiba, não só do Paraná, como de Santa Catarina, como de São Paulo, sejam atraídas para o turismo motociclista. O turismo motociclista, ele está ligado à própria questão aí do rock, ele está ligado às questões armamentistas também, ele está ligado à liberdade, ele está ligado à economia. Inclusive a própria Sabrina Matos costuma dizer no Hub do Rock que o motociclismo está completamente ligado a essas questões. Quanto especificamente a esse projeto, já que nós temos vários nessas áreas, ele é muito importante porque ele tenta resgatar e quiçá vai, se Deus quiser vamos aprovar esse projeto de lei que já está na Comissão de Economia, já passou na Procuradoria, já passou na CCJ, e nós vamos instituir o primeiro polo motociclista em Curitiba. Para a gente ter uma noção, só no Paraná nós temos mais de 1.500.000 motocicletas
pagando IPVA. Pagando IPVA. Né? E agora as até 170 cilindradas não pagam mais a partir desse ano. E lembra, Silvio, lembra, delegado Xerifão? Nós estávamos lá na sua audiência pública, onde nós lutamos e brigamos por isso há um ano atrás. Vai fazer um ano, se eu não me engano, até amanhã dessa audiência pública. E o governador, né, através de uma brecha do Senado Federal, aceitou essa nossa proposta, em especial aí para favorecer os nossos irmãos motofretistas, que são os motoboys e as motogirls. Com este polo, que vai ali instituído da Rua Chile até a Engenheiro Rebouças, veja, é um trecho curto. E o que nós pretendemos, né, Silvio? Exatamente. Nós pretendemos que esse trecho, que são 3 quadras, tá, mais ou menos, seja destinado para os comerciantes poderem proporcionar um café da manhã nos sábados, em especial nos sábados. Porque no passado era assim, até 2017, o Silvio vai trazer, né? Muito legal isso. O Silvio vai trazer com mais detalhes. Então, tinha muita gente que vinha e de repente começou a ser cobrado estar naquela rua, de repente começou a ter vaga limitada para moto. Puxa, mas se aqui o pessoal que frequenta são comerciantes do motociclismo, por que colocar tantas vagas de veículo e menos de moto? Não fazia sentido. E dá multa se o motociclista, ainda que pague pela vaga toda, estacionar, né, numa vaga de veículo. Então nós tivemos também uma linha de ônibus que passou ali a ter bem no meio, impedindo certas movimentações. Então, o que nós queremos? Resgatar aquilo que já era e ainda melhorar, inclusive com a praça, que hoje se chama Praça do Radialista, uma praça pequena que termina ali o encontro de 2 ruas para a Praça do Motociclista, em referência ao polo, em referência ao que representa aquela rua para Curitiba, né? Inclusive, nós temos já projetos, já viabilizamos a verba para essa reforma, queremos colocar ali um palco para os shows de rock nos sábados, né? Queremos espaço pro food trucks, temos grandes planos, né, Silvio? Bastante. Bacana, vamos ouvir um pouco do Silvio, então, né, que é alguém ligado a esse setor. Antes da gravação aqui, eu estava perguntando para o Silvio, ele falou que tem mais de 25 lojas nesse espaço, e realmente é um polo que pode atrair, né, turismo, comércio, né, movimentar a economia. Isso daí, olha, eu vou falar assim para você, há 16, 17 anos atrás, não se andava na João Negrão aos sábados. Por quê? O público vinha de Santa Catarina, em peso, norte do Paraná, porque não tem nada relacionado com o que nós temos hoje na João Negrão. No norte do Paraná e Santa Catarina, principalmente, não tem nada que tenha o volume de loja, de acessórios, motos e a diversidade que se tem ali para poder optar. O cliente chega ali, ele pode sair com uma moto, já com capacete, com roupa, com bota, com tudo. E nós tínhamos nessa época, era o tradicional, como já foi dito, o café da manhã. Todas as lojas faziam o seu café da manhã. Então você ia numa loja de comia um negócio, mas o movimento era muito grande. E hoje a gente até quase fica triste de ver a situação que nós estamos. Porque assim, muito pouca gente indo, principalmente, como a doutora Tatiana já falou, a questão de estacionamento, que para nós nos prejudicou bastante, né? Mas assim, fazendo esse polo motociclístico, a gente vai conseguir resgatar o que é a Rua João Negrão. Tomadas as devidas proporções, é como se fosse a General Osório de São Paulo, que era o polo motociclístico de São Paulo. Nós, durante muitos anos, tivemos isso. Inclusive, há 16, 17 anos atrás, Curitiba era a única cidade de capital, tirando São Paulo, que tinha encontro de moto aos sábados. Isso falado pelos motociclistas que passavam por aqui. E hoje, Curitiba se tornou uma passagem para o sul do Brasil, para quem vai fazer viagens longas, só que a gente hoje está sem uma estrutura para poder atender-os melhor. Então esse polo motociclista que vai ser feito, vai favorecer todo mundo. Entendeu? Então, assim, eu sou até complicado falar, porque eu sou muito saudosista quanto a isso, e para mim isso é uma paixão mesmo, sabe? Então, assim, eu tenho a minha loja, mas a paixão é ver o movimento de motos que nós temos que ter lá. E isso daí, para mim, é muito importante.
Deputado Xerifão, você está concordando com os dois estão falando aqui, né? Tanto na questão da cultura, como a questão legislativa, né? Que a vereadora já destacou. Como é que você vê toda essa questão? Ainda né, mais que a questão legislativa vem da minha esposa. Né? Aí tem que apoiar. E ela manda né? lá em casa. Então eu tenho que apoiar. Se não apoiar, tá porta a moto. Nós somos motociclistas. Nós amamos o motociclista. E o motociclismo diz respeito à liberdade, mas também diz respeito à economia e à sociedade, à mobilidade urbana. Né? A questão do polo motociclístico na João Negrão é importantíssima, é imprescindível. Por quê? Já existiu no passado, funcionou, era excepcional. Eu falei em momento anterior aqui, eu vinha de Santa Catarina para cá, a época que eu morei lá. Eu não sou curitibano, nasci em Santa Catarina, fiz direito aqui na Federal, na Santos Andrade. Então eu vinha para cá de motocicleta e era um ponto de encontro. Ali as pessoas de bem, pessoas honestas, se reuniam, consumiam alguns produtos alimentícios, conversavam, compravam capacete, motos e tudo mais. Então é algo que nós temos que trazer de volta, né? E nós temos para isso uma mudança significativa aqui no nosso estado do Paraná. Você veja, nós conseguimos agora o pedágio zero. A possibilidade do motociclista passar sem ter que pagar o pedágio. Aí você vai me perguntar, mas o que custa pagar o pedágio? O pedágio é muito maior do que a questão econômica, porque o motociclista corre risco de morte quando está no pedágio. Nós provamos isso cientificamente numa audiência pública que a delegada Tatiana participou. Nós mostramos que o motorista do caminhão e o motorista do carro, quando ele está indo para as cancelas, ele não enxerga o motociclista quando o motociclista está encostado pagando. Porque o que o motorista do caminhão e do carro vê naquele momento? Ele vê uma luz, um túnel de luz vindo em direção a ele. E ele está como? Com o ar-condicionado ligado, ele está com a música ligada, ele está conversando, ele está numa outra vibe, como se diz. E aí ele acaba atropelando o motociclista. Então nós corremos risco. Fora a questão do mototurismo. Porque o mototurismo é impossível. Eu sou abutre, eu faço parte do maior motoclube do Brasil. É impossível viajar com 100 motociclistas. Porque se cada um ficar 1 minuto pagando em cada pedágio, são 100 minutos, no mínimo. Isso quando é 1 minuto. Então, isso quando Normalmente é 1 minuto. Não é 1 minuto. Isso quando é esse exíguo espaço de tempo. Então, nós precisamos fomentar sim. Mas a grande questão hoje, que nós podemos fazer concreto, e essa vitória nós já alcançamos em audiência pública, com o apoio do Silvio, com o apoio dos motociclistas. Com reuniões também. Né? E conseguimos também outras vitórias, o IPVA zero para motos até 170 cilindradas, que são só nossos irmãos menos privilegiados, que são os motoboys. E eu sempre digo para o motorista de veículo, quando ele reclama do motoboy, se ele está dirigindo de uma forma rápida ou se ele está invadindo a pista, o motoboy está trabalhando para nós. Ele está levando a pizza quente, está levando a cerveja gelada, ele está fazendo com que a sociedade funcione. Ele é um verdadeiro escravo da sociedade, o motoboy. Então nós temos que auxiliá-lo. Eu sempre digo, nós somos nossos irmãos menos favorecidos. Então tudo se interliga, né? O IPVA mais baixo, o pedágio, né? E agora com esse polo motociclístico que nós temos que fomentar. Não só em relação à questão, por exemplo, do estar, da praça. É um conjunto de ações do Estado e do município que vão fazer todo o sul do país migrar para cá de novo. Nós vamos ressuscitar o tema esse. Economicamente, para a cidade é excelente. Ressuscitar esse modelo são que funcionou. Hotéis, são e assim alimentos. que funciona na vida. As coisas boas, nós temos que compreender aquelas que existiram no passado e que não existem mais e trazer de volta. Então é uma vitória de todos nós, não é da delegada Tatiana, não é só do prefeito, não é só do motoclube, é uma vitória da sociedade. Sim, o deputado lembrou aqui, né, que as leis se relacionam, tanto estaduais, municipais, mas aqui especificamente no município, vereadora, a senhora tem várias leis que versam sobre esse tema, moto, rock, essa cultura sobre duas rodas, né? Isso mesmo, Gruba. Nós temos vários projetos de lei já protocolados na casa, dentre os 134 protocolados até a data de hoje, que eles se comunicam, né? Então nós temos o projeto da faixa verde para o trânsito de Curitiba, que é uma faixa preferencial para o motociclista.
dando preferência para ele, né? Não uma faixa obrigatória, uma faixa preferencial. Isso faz parte da educação do trânsito, visa reduzir os acidentes de trânsito, visa reduzir os internamentos, né, dos motociclistas que são frequentemente internados com situações graves, né, com problemas graves, e também para a própria segurança de quem está no veículo, sabendo que ali do lado dele não vai estar, né, um motociclista, né, muitas vezes um motofretista. Nós temos também o projeto aí da Rota Moto e Rock, que vem ao encontro do próprio polo motociclista, fomentando o rock, que tem tudo a ver com o motociclismo. Temos também projetos específicos do rock que visam o apoio dos motociclistas também. Temos uma longa caminhada aí, né? Inclusive a Praça do Motociclista, que nós não temos em Curitiba nenhuma menção ao motociclismo. Lembrando que só no Paraná nós temos mais de 1.500.000 motocicletas cadastradas e pagando IPVA. Ou seja, nós precisamos fomentar esse povo. Sim. Aqui na Câmara, né, para fomentar um projeto de lei, virar a lei e fazer a mudança na cidade, ele passa por alguns trâmites, né? Até a senhora destacou ali que ele é protocolado, passa pela Projuris, a Procuradora Jurídica, Comissão de Constituição e Justiça. Esse especificamente do Polo Motociclista está, né, na Comissão de Economia hoje, né? Nós estamos gravando aqui no dia, já me perdi aqui, o dia 3 de setembro, né? Vamos ver quando que vai ao ar esse programa, mas lembrando para o pessoal que está nos assistindo, né? Tipo, assiste, comenta, vai que esse projeto já virou lei, enfim, dependendo do trâmite. Já vai para votação, né? Pois é. Depois vamos ver essa questão toda. Da Comissão de Economia, ele vai provavelmente, né? Será apto para ir a plenário, e daí ele vai ser pautado no plenário, e a gente vai pedir aí o apoio de todos os vereadores e também da comunidade, né? Lógico, vir aqui, com certeza. né? E pressionar se for algo bom para a sociedade. O que eu acho que é bom para a sociedade, bom para a economia, bom para todos, né? Eu acho que vai ser legal, sim. Eu quero até já colocar aqui que eu vou nesse polo motociclista, mas já vou confessar uma vergonha minha, que quando fui fazer o teste para tirar a carteira, eu reprovei. E aí eu vou pedir uma palavrinha de vocês para a gente terminar aqui num alto astral sobre histórias de motociclistas, né? Acho que esse polo que mais vai ter histórias de motociclistas. Eu vou começar a pedir a história para quem está na minha direita aqui. Opa! Ainda bem que tu lá na direita, né? Fosse da esquerda, não, já não ia falar. Né? Tipo, um bate-papo aqui entre motociclistas. Esquerda nem sentado. O que dá para compartilhar de histórias de motociclistas? Tem muitas histórias, né? Eu vou contar uma história hilária que eu lembrei agora há pouco. Que foi a compra da minha primeira moto. Eu já falei, fui estudante de Direito na Federal aqui, almoçava no restaurante universitário, morava em pensionato, ali na Clotário, Portugal. Então eu não tinha condição econômica de ter uma moto, ou de ter um carro. Eu ia caminhando para a universidade, voltava, se tinha que ir em algum local, eu ia de ônibus. E aí eu me formei em Direito e acabei retornando ao interior. Apesar de ser advogado aqui também no estado do Paraná, eu fui para o interior porque havia uma capacidade econômica maior no interior em relação a novos advogados, digamos assim. E aí eu queria comprar uma moto. Sempre sonhei em ter uma moto. Eu estou falando nos idos da década de 90. Deixa eu calcular, 93, 94, um pouquinho antes até. E isso mesmo. E eu não tinha carteira, não sabia andar de moto, né? Porque eu não fui criado no meio motociclista. E aí eu passei a escolher minha moto. Só que eu já tinha um certo poder aquisitivo, porque eu já dava aula na faculdade, eu tinha um escritório de advocacia bom. Então minha primeira moto não foi uma moto pequena. Eu comprei uma Kawasaki ZX9, 900 cilindradas. Já chegou chegando. Ela era verde, cheguei chegando. Né? Eu comprei ela usada de um médico psiquiatra lá da minha cidade, que ele acabou vendendo a moto, e eu comprei a moto dele. Aí eu fui no local que estava para vender, que o proprietário era o Wilmo, e falei, já negociei a moto. Ele falou, então tá, leva a moto. Eu falei, mas eu não sei andar de moto. Ele falou assim, nunca subiu numa moto? Eu falei, nunca subi numa moto na minha vida. E você comprou uma ZX9. A ZX9 era a moto mais esportiva da Kawasaki na época. Concorria com a Suzuki Red, né? Isso. E com a CBR 900 da Honda.
Nessa época eram as grandes motocicletas que tinham de alta cilindrada. Até tinha uma Suzuki 1100, mas ela não tinha essa esportividade que tinha a 900. E aí, então, aquilo foi uma vergonha no interior, né? Tava todo mundo dando risada. No meio dos motociclistas, a Kawasaki sendo levada para casa e eu sem saber andar. E aí eu tive que contratar um professor que me deu aula numa 125, né? Que era a moto básica da época, para eu aprender a andar de moto, para poder depois andar com a ZX9. E a primeira vez que eu fui andar com a ZX9, eu quase morri. Por quê? Porque eu não sabia andar de moto. Aí eu já tinha um senso de equilíbrio bom e estava andando e fui fazer uma curva. Estava com um grupo de motociclistas, eles disseram, nós vamos bem devagar, né? Porque o doutor Tito, me chamavam de doutor por causa que eu era advogado, o doutor Tito não sabe nada. Então estava andando a 60 por hora no asfalto. E aí eu fui fazer minha primeira curva. Só que eu não consegui fazer a primeira curva. Por quê? Porque a moto você tem que deitar o corpo. Diferente do carro. O carro você pega a direção e simplesmente vira a direção. E aquelas motos esportivas, elas viram muito pouco a direção. E eu virei e ela não virou. Eu invadi a pista contrária, sorte que não vinha carro do lado de lá, eu estava muito devagar e parei xingando, falei, eu virei a direção disso aqui, ela não virou. Mas, na realidade, a moto, né, para quem não é motociclista, você só joga um pouco o corpo e automaticamente ela vai fazendo aquele sentido. É assim que funciona a motocicleta, diferente de um veículo, de um carro, de um automóvel. Então, vou ter um fiasco, não devia nem ter colocado no ar isso, não contei nunca isso aí para ninguém. Não é fácil fazer curva então, com minha primeira moto, uma né? ZX9, e eu não sabia pilotar ela, e fui aprender com uma 125, e depois aguentar, né, a piada dos meus irmãos motociclistas, que passava ano, entrava ano, contava a mesma piada. Eu dizia, mas parem, muda, acha uma coisa mais legal, mas é que eles disseram, nunca vi um absurdo mas tão fica grande tranquilo, deputado, igual agora a piada se renova com o podcast. Pois é. Piada boa se renova. Vamos lá, Silvio, a sua história. Olha, de algumas que eu me recordo assim, né, algumas... Foi quando eu fiquei 2 anos sem carteira, porque eu fiquei com a carteira cassada e nem sabia que tinha ela cassada, porque foi na época que não podia andar com o capacete levantado, né, que é o escamoteável. Perfeito. E eu nem me liguei. Um dia fui parado, falou, você está com a carteira suspensa. Como suspensa? Não, você tem que fazer autoescola novamente. Então tive que passar todo o processo, mas isso foram 2 anos sem saber o que estava acontecendo. E eu andando de moto para cima e para baixo, não parava. Mas assim, essa daí acho que foi a mais clássica, assim, mas tem bastante coisa. Se for parar para falar, a gente vai longe. Vai longe, né? A vereadora já está aqui, ó, colocando a mão na frente da cabeça. Eu tenho tanta Conta, história vereadora. ruim, tanta trágica de moto. Bom, graças a Deus, eu hoje sou piloto. Mas eu tive um acidente há mais de 30 anos atrás e fiquei muito tempo para me recuperar, né? Me esfolei muito, era verão, não se usava capacete. Isso quando eu era jovem, né? Mais de 30 anos atrás. E alguns anos atrás eu disse, eu vou vencer esse trauma que eu fiquei. Voltei a aulas de moto e quando vocês já sabem da história, né? Voltei a fazer autoescola e quando foi na hora da minha prova, eu não reprovei uma vez como você. Eu reprovei 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes, gente. Ou seja, eu decidi que ia voltar a ser motociclista e voltei. E eu pedia para Jesus assim, a primeira vez que eu fui fazer a prova, lá no Detran, eu disse assim, Jesus, só me deixa passar quando eu não representar risco nem para mim, nem para as demais pessoas. Só que na quarta eu já dizia, Jesus, eu vou retirar o que eu falei, porque eu não aguento mais, meio ano para passar. Aí eu mudei de autoescola, depois de reprovar a 5ª vez, aí treinei só ali a rampa, que eu não conseguia permanecer o tempo todo ali, e daí passei. Mas eu reprovei 5 vezes, a gente. Maior vergonha. Se aprendi, juro que aprendi. Esse é um exemplo que eu preciso da persistência. Se alguém tá achando isso engraçado, vai fazer a prova. Porque lá. Tem uma faixa curtinha, assim, estreitinha, assim, ó. Prancha maldita. Você tem que passar reto e não pode colocar o pneu pra fora, meu querido. E ela ainda é elevada. Graças a Deus, não sei porquê, porque eu não conheço a legislação nesse sentido, eu só renovo, né? Mas se eu pegar minha Harley pesada, só o pneu dela já é mais largo que a faixa. Qual é a função daquela prancha no exame?
Pois é, só se você for passar uma tábua. Só. Porque ou é um teste para corredor que é proibido. Tanto é que eu reprovei sempre ali. E o pior é que todo mundo me conhecia. Aí eu ia de boné na segunda, na terceira vez. Eu passei a ir de boné, porque eu não queria que ninguém me reconhecesse. Eu reprovando. A primeira vez que eu reprovei lá na rampa, aí o policial, gente, meu conhecido, disse: ai, não, doutora. Eu falei: ai, não fala isso, novamente. por favor. Tá certo. Legal, pessoal. Comenta suas histórias aí sobre Duas Rodas, se inscreve no canal de YouTube da CMC, esse podcast, né, foi muito legal apresentar, falar sobre essa iniciativa do Polo Motociclista na João Negrão. Certamente vai ter bastante comentários aí, o pessoal comentando as histórias de vocês e também comentando, né, aqui o nosso público que está em casa aí, tá, sei lá, em frente ao computador, celular, compartilhando com a gente. Quero agradecer a presença de vocês. Rapidinho, procurar vereadora delegada Tatiana nas redes, como é que busca? Redes sociais, @delegada Tatiana. Lembrando que Tatiana é Tathiana. É Tá isso aí. aí. Projetos de lei, todos lá, prestação de contas no site, Delegada Tatiana, prestação de contas de todos os projetos de lei apresentados nessa casa, né? E também do gabinete online e do gabinete no bairro. Bacana. Silvio, seus contatos? Lá na minha loja, na Road Motoshop, lá na João Negrão 1958, onde lhe convido para ir lá conhecer algumas motos, né, Grob? Que você vai ver lá que você não é um bicho de 7 cabeças, vai poder andar sem problema. E pelo nosso site, as redes sociais, o nome da nossa loja, estamos em todas as redes também. Maravilha. Deputado Xerifão, para lhe encontrar? Então, pessoal, delegado Xerifão, deputado estadual, @delegado Tito Barrichello, e já faço convite para vocês. Não sei qual que é a data, mas da inauguração do polo motociclístico, que está para chegar, vai ser grande, vai ter uma banda rock, não sei qual ainda, né? Vai ter divertimento e vai ter o Gruba procurando a primeira moto para comprar. Eu vou ser insistente, que nem a E aí? vereadora, e tirar essa carteira. Confirma no ar isso para nós? Que vai ver a moto? Vou ver moto. Grava para Vai nós lá. aqui, ó. Grava para nós aqui, ó. Vai Grava pra nós passar aqui, ó. antes. Se não Grava for aqui, ó. pra mim, eu dou de presente pro meu irmão. Olha lá. Corte. Tem que cortar lá. Tem que cortar, ó. Vai. Cortado, ó. Promessa Maravilha. feita, gente. Tá aí, ó. Agradecer bem a quem esteve aqui no estúdio com a gente, acompanhando esse bate-papo. Eu não sei o nome aqui do assessor, desculpa. Felipe, Débora, Juliana, Tainá, Pedrita, Kim, todo mundo estava acompanhando, dando risada aqui com esse bate-papo. Obrigado, gente. Não perca o próximo episódio aqui do Você Quer Que Vire Lei no CMC Podcasts. Um abraço a todos e todas e até a próxima.